Olá pessoal, gente, cada dia que passa a coisa continua, o cerco continua se fechando cada vez mais, né? Antes da sequência, peço para que você se inscreva no canal, dê o seu like ou o seu dislike conforme você achar melhor, compartilhe o vídeo para ajudar o canal a ter relevância, comente aqui embaixo caso você queira comentar, ok? Eu quero ouvir a opinião de vocês aí, então vamos lá. Pois bem pessoal, então finalmente saiu o relatório aí da CPI, né? E para vocês terem uma ideia de como que funciona a coisa, né? A CPI ela tem que ser algo sério, né? As informações que são coletadas ali dos depoentes e tudo mais, etc., as provas, né? E no final, quando se chega a uma conclusão, você faz o indiciamento do indivíduo, no caso, né? Você tem que ter provas em detrimento àquilo, certo? Você tem que ter provas, né? Evidentemente, o que acontece? Após a malfadada, apesar que esse relatório deu o que falar, que já era esperado, evidentemente, né? Um dos itens ali que era, digamos assim, acusando o presidente de genocídio de indígenas, inclusive já até falei em um dos meus vídeos aqui também, né? Enfim, um relatório totalmente infundado, um relatório completamente assim subjetivo, né? Subjetivo. E deu o que falar, evidentemente, a questão do genocídio de indígenas. Tanto é que o próprio relator, o Renan Calheiros, resolveu tirar, né, esse crime do relatório, né? Após o vazamento lá e tudo mais, né? Enfim. Mas para vocês terem uma ideia de como que funcionam as coisas, eles mesmos se entregam por si só. Por quê? No final do relatório, todos aqueles itens, aquelas acusações, nesse caso, não foram colhidos provas, não foram colhidos testemunhos, né, de pessoas que presenciaram ali, evidentemente. Ou seja, no relatório final você tem que mandar para frente, vai lá e indicia com as provas, certo? Não, vamos tirar isso aqui porque não pegou bem, não soou legal, etc. Enfim, ano que vem tem eleição, tal. Enfim, o Marazis quer se candidatar novamente, né? E tudo mais, e aquela coisa toda, né? Quer dizer, se você coloca um negócio ali acusando determinado crime, você tem que dar sequência naquilo, porque você tem provas, né? Você tem documentos que comprovam aquilo. Enfim, não é à toa que a CPI da palhaçada, a CPI da vigarice, não é mesmo? Enfim, dando sequência aqui, questão do jornalista Alan dos Santos, do Terça Livre, né, que teve um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, né, pelos crimes de divulgação de fake news, né. São crimes assim que evidentemente que totalmente subjetivos também, né, não tem fundamento nenhum, né, não consta crime de fake news na Constituição, nas leis vigentes do país, etc. Né? Não, é o crime de opinião, ou seja, você não pode dar a sua opinião, e ele como um jornalista, nesse caso, né, a mídia o trata como um blogueiro, né? Eu tenho as minhas divergências com ele, enfim, acompanho pouco, né, mas, né, independente disso, pessoal, independente disso, que se fosse, poderia ser um jornalista representando a esquerda, tá certo? Por ele divulgar uma opinião, né, contrária, no caso, aos meus pensamentos, aquilo que eu acredito nesse caso, né? Pode até ser fazendo autocrítica ao presidente, fazendo autocrítica aos ministros do STF, não importa, o cara não tem que ser preso, o cara não tem que ser preso. Consta no artigo 5º da Constituição sobre a questão de prezar a liberdade de expressão, certo? E um jornalista, por dar a sua opinião, por emitir a sua opinião, o mesmo é caçado e preso? Pô, se isso é ditadura, é o quê? Se isso não é uma ditadura, é o quê? Não é mesmo? Então, gente, que são crimes completamente infundados, né? Subjetivos, não tem embasamento jurídico nenhum, essa que é a grande verdade, né? E esse Alexandre de Moraes também é outro que não passa de um vigarista, né? Que não deveria estar ocupando o cargo que ele ocupa hoje, ou seja, usando o poder da caneta, usando o poder do cargo, né, para perseguir os seus opositores nesse caso.
Isso é ilegal. Isso sim seria ilegal. E cadê o Senado para pautar o impeachment de um sujeito desse? Não pauta. Infelizmente, esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil. E não, quem que é o autoritário? Quem que é o ditador? É o Bolsonaro, é o presidente Bolsonaro, que é o autoritário, que é o ditador, né? Infelizmente. Temos aí governadores e prefeitos que desviaram verbas durante o período da pandemia, que o governo federal enviou para esses estados, e foram desviados bilhões, tá? Bilhões, juntando todos esses estados aí. E nem sequer estão respondendo por esses crimes. Não estão respondendo por esses crimes. E esses mesmos sujeitos deveriam estar lá na CPI para depor, para prestar depoimento, e nem sequer foram convocados. Esse é o país da palhaçada, né? Evidentemente, né? Enfim. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, né? Do que vai ocorrer aí, né? E, enfim, né? Tem uma outra notícia aqui também para vocês. Alcolumbre usa apoio de Mendonça a Lava Jato para minar indicação no Senado. O presidente da CCJ, a senadora Davi Alcolumbre, mostrou a senadores algumas mensagens em que André Mendonça mostra apoio à Operação Lava Jato. Segundo Alcolumbre, caso Mendonça seja de fato o ministro do Supremo, se unirá à ala punitivista da corte. Você está com medo do que, Davi Alcolumbre? Davi Alcolumbre está com medo do que? De pautar a sabatina do André Mendonça, indicado do presidente Jair Bolsonaro. Vale ressaltar aqui que essa semana o primo desse Davi Alcolumbre foi preso por tráfico de drogas internacional. Certo? Ele foi preso, né? A PF já vinha investigando. Na verdade, ele já fazia um tempo, já desde a época em que André Mendonça era o ministro da Justiça. E a PF já vinha investigando ele, nesse caso. Tá? Então, se você for parar para analisar, as peças começam a se encaixar aí, tá certo? O cara já vinha sendo investigado já desde aquele período, e hoje o próprio Davi Alcolumbre vai e trava a sabatina do mesmo, ou seja, porque não é de preferência dele que André Mendonça assuma, né, o novo posto de ministro do STF nesse caso, né? Enfim, né, pessoal? Enfim, mas o Brasil é esse aí que nós estamos vendo, né? Vamos aguardar os desfechos dessa patifaria toda aí, né? Eu acredito que o André Mendonça vai ser pautado e será o novo ministro da Justiça, né? Vamos torcer que sim, né? Grande abraço para vocês aí, fiquem com Deus.